Francine Beatriz Abreu. O livro da vida una. Abre-se a cortina, e o eu verdadeiro toma forma. Há duas substâncias que animam a consciência, a material e a espiritual. Elas fundem-se em um só pela energia do amor. A fusão dos opostos é a criação do é a meta a alcançar. Sede verdadeiros. Se quiserdes escalar o cume da montanha e na casa do teu eu eterno chegar. Apresentação. Este livro foi concretizado por meio da escrita automática e consciente, recebida mentalmente por meio de um trabalho conjunto do eu espiritual, espírito e do eu substancial, personalidade encarnada, da autora, em conexão com a hierarquia da luz da Terra. É o trabalho do discípulo ao seu mestre, ou pode-se dizer, o pensamento do mestre revestido das palavras do discípulo. Os ensinamentos só servem ao Pai se postos em prática, se puderem dar frutos. Este é um fruto da árvore da vida que foi colocado à disposição do leitor e merece ser saboreado por quem almeja sinceramente despertar para a realidade e pôr-se, por ato de sua vontade interna, no caminho da luz, a senda que o levará de volta à vida. A meta a ser alcançada é o maior número possível de homens despertos para a consciência crística neste espaço-tempo e plano de manifestação. Cristo está presente no planeta. Ele se comunica com os filhos da luz, fala em seus corações. Em muitas vidas, ocorrerá o nascimento do Cristo, ou o segundo nascimento. Um homem desperto para a consciência crística faz muitos outros acessarem, através de sua luz, a informação divina presente no éter. Assim haverá, em pouco tempo, grande número de homens renascidos espiritualmente. Serão esses que terão consumado o casamento alquímico do eu substancial ao eu espiritual, a unificação. É preciso o despertar coletivo de uma massa crítica para o êxito da obra, para a nova terra se implantar. Cada homem que despertou é um Cristo em manifestação, e todos podem se constituir em um canal para sua palavra. Esse é o cumprimento da lei do amor. Mensagem inicial. A humanidade, em maior ou menor grau, encontra-se num estado de não compreensão das coisas de Deus. Poucas pessoas são totalmente libertas da ignorância espiritual. Quase que com uma simplicidade infantil, homens que em assuntos mundanos são sensatos, deixam de considerar em sua vida pessoal o divino, que vibra por detrás de cada forma e aparência física. Só os que se iniciaram no caminho e buscam seu despertar espiritual têm se interessado sistematicamente pela verdade. Estes acabam por vislumbrar a realidade do mundo invisível e adquirem um desejo consciente e ardente de estudar, instruir-se, entender o funcionamento das leis de Deus e, nesse caminho, conquistam a fé. Ainda assim, dentre os que se inclinaram para o caminho da luz e buscam o despertar, há poucos, realmente poucos, já conscientes e despertos. Esses poucos são os que se sentem naturalmente inclinados à luz e à verdade desde a tenra infância. Vieram a esta experiência corpórea já com esse dom natural de compreender mais profundamente as leis da vida dos dois mundos, o visível e o invisível, aos olhos terrenos. No início, o caminho. Seguistes orientações ortodoxas até que compreendestes, pelo coração, a fragilidade dos dogmas, das doutrinas, das hierarquias eclesiásticas que atuam sem uma real ligação com a luz, sem inspiração espiritual. Então a tua força interna, o amor, te conectou com Deus Pai, a presença, e em teu coração convenceu-te
que há uma unidade em toda a vida. Começaste a partir daí a enxergar a vida una atuando por trás de cada forma e expressão corpórea. Encontraste a unidade na diversidade, a lei do amor em tudo e por dentro de tudo. Até chegares aqui, foste levado por teu ego e falso professor para lá e para cá, e não encontrando alívio ou paz na busca de metas materiais, começaste a perceber intuitivamente a vida espiritual. A partir de então, com a esperança, adveio a confiança no Pai e em sua hierarquia de luz e no comando amoroso do Mestre Jesus, o Cristo planetário. Não importa a estrada acidentada que te trouxe até aqui, ao teu centro de poder, isso não é o que realmente importa. O que vale é que agora estás aqui. Podes declarar: eu sou. A presença divina dentro de mim. Esta conquista o habilita a servir, a expansão da luz e da sabedoria neste universo da vida una divina. A casa do Pai está aberta para receber todos os que o procuram, no caminho, a fim de auxiliar cada buscador da luz que tenha pureza de propósito. Este é o processo da tua autoascensão, presidida pelo teu Espírito, que te levará até os braços da tua presença divina, eu sou. No caminho da tua ascensão, atingirás a consciência da unidade, poderás então estar apto a viver em felicidade. Não te preocupes com os desinteressados em conhecer as leis de Deus. Lembra-te de que o Pai, na hora certa, te recolheu do mundano para trazer-te até mais perto do seu próprio coração e da sua fraternidade de luz, na qual estás agora em ação. Assim, usa da tua energia, como também nós fizemos, em teu autoaprimoramento, prestando atenção para que não te distraias e saias da senda a ti designada. Atenção para com os preceitos que estamos a dar. Eles são como maná do deserto para as almas famintas, elas precisam do amar. Dirija teu corpo e tua mente até que estejas totalmente consciente e sejas o perfeito instrumento através do qual as coisas de Deus possam ser explicadas. Se a cada dia perceberes em ti a presença de Deus, eu sou, ela atrairá outros homens ao caminho. A luz na terra será cada vez mais forte e estará atuante no maior número de homens. Não te canses de fazer o bem. Estamos aqui para refrescar, nutrir, enriquecer e libertar através da palavra todas as almas que amam a luz. Este trabalho é dedicado, assim, aos que amam a luz e a buscam, aos que estão no caminho, na intenção de responder ao chamado de Cristo. Apacentai as minhas ovelhas. A missão de ser lótus. O lótus sagrado nasce em meio ao lodo. Já pensou se ela deixasse de florescer, na espera de um lago limpo? Não teríamos a sua beleza para contemplar e nos inspirar. A pureza de propósitos é, portanto, essencial neste mundo de provas e expiações. Este plano em que vivemos é temporal. A beleza o adorna, brilha e faz mentes pararem para pensar em suas próprias vidas. Ora, mesmo nas profundezas das trevas do coração humano, há luz. Ela precisa ser acesa para possibilitar, ao ser fluir, percorrer o mar da imensidão da vida humana com segurança e coragem. A luz nos inspira a atravessar pântanos lamacentos sem nos contaminar com suas impurezas. Essa é a meta. Esse é o propósito da vida na Terra. Estar aqui sem ser daqui. Assim, é fundamental ao buscador de sua própria essência antever em sua visão espiritual o dilema da vida humana na Terra. Mudar o mundo não é o desejo de Deus. Ora, foi Ele quem o criou.
O caos é necessário neste aqui e agora. A alma que quer ampliar sua consciência, seu cabedal de conhecimento das coisas de Deus, deve ater-se à sua experiência humana, a tudo aquilo que lhe é trazido pelo mundo e que lhe foi proposto como experiência de vida. Ali está a ferramenta do seu desenvolvimento espiritual. Não é dado àquele que quer evoluir questionar os meios de Deus, como o sofrimento, pois ele só existe na mente. Na mente que é o produto das convicções humanas. O sofrimento não precisa existir. Tudo que vivenciamos são experiências com um só propósito: criar os meios necessários de trabalho para a consciência humana, a fim de que ela consiga atravessar sozinha o portal que a levará a outro mundo, a outra visão, a uma dimensão superior de luz, onde a sombra não alcança. Dessa forma, não questione. Não duvidar dos propósitos de Deus é pressuposto primeiro daquele que se encontrou e quer seguir o caminho da espiritualidade. A matéria não existe de verdade, e tudo que nos é mostrado na tela mental precisa ser visto como forma provisória dentro de um espaço-tempo determinado, criado exclusivamente por produtos da mente humana. Deus criou o mundo com suas formas passageiras e o homem tem co-criado e provocado inúmeras mudanças nele, através de seu livre pensar e querer. Deus não interfere na vontade do homem. Ele é livre para atuar nesse espaço-tempo provisório. Portanto, cabe a ti, buscador de tua alma santa, transitar neste mundo sem se importar muito com os acontecimentos ao teu redor. Foca-te em teu ser, em ti e na tua evolução. Ajudar os outros a atravessar o portal da vida para a realidade divina é a missão do buscador da luz. Essa é a forma de progredires através do atuar no mundo. Encontrar outros seres de luz e ajudá-los a perceber quem são. Guiá-los de modo que, pelo pensamento focado no seu próprio desenvolvimento moral e espiritual, possam atravessar o portal. Essa é a meta. E o lodo continuará exercendo seu papel. E a lótus sagrada também, eternamente, pois essa é a função de cada um. E isso foi designado por Deus. Propiciar a elucidação das questões mais profundas da vida é a meta do buscador da luz. E você está neste caminho. Você pode. Você pode ajudar o Deobar de uma nova era no coração humano desse orbe, que pugna por mudanças, mas ainda não sabe por onde vai, nem por quê. Só a Deus compete mudar o mundo. E isso se dará no momento exato e necessário à transformação. Por ora, visualize na sua tela mental a lótus sagrada. Contemple sua brancura, candura e pureza e perceba que o lodo é o contraste perfeito a elucidar o mistério da vida humana na Terra, criado para provas, testes e desafios humanos para sua realização. Todo sofrimento durará o tempo necessário ao amadurecimento interior de cada alma. Não nos cabe intervir. Assim como a fruta, a mente humana precisa de tempo para se fortificar, do sol para iluminá-la e do solo para dar nutrientes necessários à sua evolução. O aqui e o agora é o ambiente perfeito para o desenvolvimento do trabalho interior. Que tal olhares para dentro e não te contaminares com o que te rodeia? Essa é a mensagem. Lembra-te sempre da lótus sagrada. Ela te inspirará no teu dia a dia, a fim de cultivares o silêncio, desenvolveres a mansidão, teres em mente a impossibilidade de mudar o teu ambiente. Atentares para a função deste mundo de provas e expiações. Suavizar a caminhada alheia é necessário, mas retirar os obstáculos, não. O mundo inteiro deve prevalecer e te fortificar no teu propósito. Nada será capaz de abalar o teu centro se estiveres consciente disso. Fé e atenção diária. Tu podes, és capaz de atravessar o portal
e de encaminhar muitas almas a fazer o mesmo. H. 8 de dezembro de 2023. Questões sobre a vida humana na Terra e sua integração com Deus. Questão número 1. Quem é Deus? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de tudo, a causa e a consequência, a razão por detrás de cada átomo, que não é de matéria, mas de luz, aparente na forma pela força gravitacional, que liga substâncias que parecem separadas para gerar um todo único, visível e palpável, pelos sentidos corpóreos que são expressão do espírito luminoso que guardas em teu interior. O amor é a base e sustenta tudo, universos, sóis e galáxias. Eu sou o amor. Vivo dentro de ti. Forneço-te inteligência para alcançares a sabedoria que é minha. Eu não posso dá-la sem esforço, retidão, respeito e cuidado pelo projeto criado. Ele deve ser bem executado. Assim, sem amor, nada subsiste. A criação deve ser amorosa para me conter. Dessa forma, nada vive sem mim. Tudo aquilo que enxergas e não ressoa a minha maestria não faz parte da minha sinfonia. É sem base, fundamento, não terá sustento e ruirá, porque é feito sem coração, que abarca Cristo, a minha manifestação. O amor é o início e o fim, o projeto e a consecução dele. O pensamento é o início, a obra, o fim. No pensamento divino há o projeto quântico, imensurável, insofismável, inigualável, impossível de ser contido pela mente humana. O projeto é fruto do amor. Deus é amor. E por amor, o homem veio a ser. A natureza, os universos, cada grão de areia. O resultado, portanto, também é fruto do amor. É tudo amor se expressando. A razão de tudo é o amor e o fim de tudo também. Deus é o amor e quis multiplicar esse amor por meio de sua obra. Assim, onde não há amor, não foi feito por amor e para o amor. Não existe no mundo de Deus.